f de x é igual a 3 menos x2 se x menor ou igual a 1, ou 1 mais x2 se x maior que 1. Eu tenho um ponto A igual a 1. A pergunta é, f de x é contínua em A? A função f de x definida dessa maneira, ela será contínua em A se acontecer esses três casos aqui. Primeiro, o f de A existe. A no caso aqui é 1. F de 1 existe. Vamos ver se existe f de 1. Segundo, o limite de f de x existe quando x tende a A. E terceiro, o limite de f de x igual a f de A. Vamos ver isso aqui, esses três casos. Vamos traçar logo o gráfico dessa função aqui para a gente ver mais ou menos o comportamento dela. Veja que são equações, polinômios do segundo grau. Três menos x2. Primeiro ponto 1, né? Eu tenho aqui o ponto 1, que é um ponto muito importante. Eu tenho aqui o ponto 1. No ponto 1, eu vou traçar o gráfico dessa função aqui e depois dessa. 3 menos x2, isso aqui é uma função do segundo grau. O gráfico dela é uma parábola. Veja que aqui eu tenho menos, ou seja, menos x2 quer dizer que a concavidade dela será voltada para baixo, será assim, porque aqui é negativo A, aqui é negativo. As raízes dela eu vou igualar a zero. 3 menos x2, vamos igualar a zero aqui para ver se encontramos a raiz. Eu tenho 3 igual, passar o x2 para o lado de cá, igual a x2. Eu terei x2 igual a mais ou menos raiz de 3. x2 não, né? X, né? Que eu vou passar o 2 para o lado de lá. Eu vou apagar esse 2 aqui. Eu passando o 2 para o lado de cá, vai como radical. Isso quer dizer que ela vai cortar o eixo do x no ponto mais ou menos raiz de 3. Raiz de 3 é 1, alguma coisa. Vai ser 1, alguma coisa aqui. Aqui eu terei raiz de 3 mais raiz de 3. Aqui será mais raiz de 3. E aqui o menos raiz de 3, né? Mais ou menos por aqui. Aqui eu terei o menos raiz de 3. Só que essa função, ela só é definida para x menor ou igual a 1. Ou seja, daqui para cá. O gráfico dela seria mais ou menos esse gráfico aqui, ó. Só que aqui, quando chegar no 1 aqui, ele vai parar. Ele não vai continuar, porque ela só é definida para x menor ou igual a 1. Ele viria aqui até cortar o 3. Como é negativa, com cavidade para baixo, o A negativo aqui. No 1 ele para. E agora eu vou fazer o gráfico dessa aqui, ó. Esboçar o gráfico de 1 mais x2. Mais x2 igual a 0. Eu terei x2 igual a 1 menos 1. Isso eu terei x2 não, terei x igual a mais ou menos raiz de menos 1. Eu não tenho raiz nos conjuntos dos números reais de menos 1, então isso quer dizer que ele não toca o eixo do x. Não toca. Essa função, como ela é positiva, com cavidade voltada para cima, ela é mais ou menos desse tipo aqui, ó. Ela vai pegar aqui do 1, que ela começa de 1 para cima. Ela é mais ou menos assim, subindo aqui. Aqui ela viria até... Era como se ela continuasse assim.
porém ela não está definida para valores menores que 1, apenas para x maior que 1. Então ela será daqui, será desse ponto aqui, do ponto 1 para cima. Veja que, vamos ver agora nossas propriedades, ver se ela está definida. F de A existe. Para que uma F de A existe, F de A é 1 no caso aqui. Vamos ver se F de 1 existe. Vamos calcular aqui F de 1. O valor 1 está definido aqui, ó, se x menor ou igual a 1. Então essa função aqui, ó, 3 menos x2. Menos x2, isso será igual a 3 menos x2, no caso x é 1, 1 elevado a 2, isso aqui 3 menos 1 elevado a 2 é 1, 3 menos 1, 2. Logo, f de A existe e vale 2. Logo, nosso primeiro caso aqui, ele é satisfeito. Segundo, o limite de f de x existe quando x tende a A. Para um limite naquele ponto existir, tem que existir tanto o limite pela direita como o limite pela esquerda. Isso quer dizer que eu tenho que ter o limite dele aqui, ó, tanto pela esquerda de 1 como pela direita de 1. Vamos calcular esse limite. Para que um limite em um dado ponto exista, é igual a limite pela direita como limite pela esquerda. Limite quando x tende a 1, primeiro vamos calcular pela esquerda de x. Pela esquerda de x é para valores menores do que 1. Para valores menores do que 1, é essa primeira função aqui, ó, x menor ou igual a 1. 3 menos x2. Substituindo aqui por 1, vai ficar 3 menos 1 ao quadrado, é 1, 3 menos 1, 2. Olha aí, o limite pela esquerda existe e vale 2. Vamos ver se o limite pela direita existe agora. O limite, quando x tende a 1, porém agora pela direita, 1 mais. Pela direita, os valores são maiores que 1. Para valores maiores que 1, a função é essa aqui, 1 mais x2. Substituindo aqui x por 1, vai ficar 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. O limite também existe pela direita e é igual a 2. Vamos agora para a próxima condição. Essa condição aqui está satisfeita. Logo, o limite existe, limite de A existe. Voltando aqui para que um limite em nenhum ponto exista, revendo de novo, para que o limite naquele ponto exista, tem que existir o limite pela esquerda e pela direita. Havendo um limite pela esquerda e pela direita, isso quer dizer que existe o limite naquele ponto. E se eles são iguais? Se eles não forem iguais, quer dizer que um limite naquele ponto não existe. Limite de f de x é igual a f de A. F de A, que no caso é f de 1, a gente vê aqui que é 2 e o limite também é 2. Então é igual. Então se é igual, isso quer dizer que essa função é contínua nesse ponto A. Logo essa função é contínua nesse ponto A aqui.